Eu agradeço a Vossa Excelência, deputado Sargento Rodrigues. E Vossa Excelência, no momento, discute o veto parcial do governador ao projeto de lei 22664 de 2015, que dispõe sobre a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol do Estado de Minas Gerais. Eu ainda terei a oportunidade, como Vossa Excelência, de subir a esta tribuna e discutir o mesmo projeto, elencar as razões que levam os deputados do bloco Verdade e Coerência a votarem pela derrubada do veto do governador. Vossa Excelência muito bem aí já colocou que, caso haja uma boa vontade, sobretudo política, do governador Fernando Pimentel, do Vaccari, da Dilma e do PT, do Zé Dirceu também, e do Zé Dirceu, o mesmo terá condições de resolver, mesmo que provisoriamente, o problema destes barraqueiros, que são trabalhadores honrados. E aquele partido que sempre defendeu os trabalhadores, poderia, neste momento, olhar com outros olhos para esses poucos barraqueiros que são. Mas eu ouvi atentamente o discurso de Vossa Excelência, quando bem colocou que tem hora que o senhor imagina que os membros, ou aqueles que defendem determinado partido político, pertencem a uma seita. Eu, cada dia que passa, começo a imaginar a mesma coisa. Será que essas pessoas não veem a televisão? Será que essas pessoas não leem jornais? Será que essas pessoas não abrem a internet? Uma presidenta da República, eu vou chamar ela de presidente da República, não de presidenta, uma presidente da República, que é eleita por uma pequena maioria dos brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Que a mesma obteve nas eleições mais de 50% dos votos válidos. Se em apenas 8 meses de governo, a popularidade da presidente do nosso país é a pior da história republicana, será que alguém aqui pretende dar golpe? Será que aqueles brasileiros que votaram e se hoje criticam o seu governo não se sentiram iludidos? E ainda ontem, deputado Arlen Santiago, tive a oportunidade, e acho que foi uma bela aula que tive, e até gostaria de trazer ao plenário, se fosse possível, esse vídeo, deputado Sargento Rodrigues. Tive a oportunidade ontem de participar de um debate, onde o mediador era o apresentador do Jornal da Rede Globo, William Vac, e os convidados eram o senhor Olavo Machado, presidente da FIENG, o senhor Murilo Ferreira, presidente da Vale, que é a maior empresa brasileira, uma das maiores exportadoras de insumos do nosso país, e, por fim, com a presença do governador Fernando Pimentel, da Dilma, do Vaccari, do Zé Dirceu e de outros tantos. E o governador não conseguiu explicar nenhum dos questionamentos que ali foram feitos. E o que mais me chamou a atenção, deputado Adalcléver Lopes, presidente da sessão, quando o mediador fez a seguinte afirmação, meus caros colegas, que Tancredo Neves, coincidentemente, o avô do senador Aécio Neves, que alguns aqui têm extrema paixão, que eu chego a pensar até que doentia, que o candidato Tancredo Neves diziam que existiam 2 discursos. O discurso para ganhar a eleição e o discurso para governar. E perguntou ao governador Fernando Pimentel se, da mesma forma que a presidente Dilma tinha um discurso para ganhar as eleições, se o mesmo também tinha e faria no nosso Estado. E o governador rodeou e não respondeu. Porque um governador que pregou queria baixar o ICMS da energia elétrica, encaminha a essa casa um projeto aumentando e prejudicando aquele comerciante que trabalha, que dá um duro, que, em função dos erros que a equipe econômica do atual governo vem cometendo, que fez de tudo para perpetuar no poder, que o então ministro da Indústria e Comércio, o Fernando Pimentel, da Dilma, do Vaccari, do Zé Dirceu e do PT,
que isentou inúmeros impostos de produtos brasileiros, imaginando que estava segurando a economia. Chegava na campanha e dizia que o Brasil era um mar de rosas. E hoje a presidente da República não consegue sair às ruas. Hoje eu vi pelos jornais que a presidente da República, no seu passeio ciclístico matinal, determinado cidadão brasileiro foi atropelado. Ela ficou acanhada se parava ou não, com medo da represária da população. É triste. Eu acho que está na hora das pessoas enxergarem. O Brasil está destruído. Ninguém quer dar golpe, não. O Brasil está em queda, como Vossa Excelência tem afirmado. Eles destruíram a Petrobras. Todos os dias, determinado delator vai aos órgãos de imprensa para dizer que era achacado, que era pressionado, porque se não desse dinheiro, não tinha obra. Onde já se viu isso? Uma troca. Não existia exatamente uma paixão pelo nosso país. Cadê as ideologias? Foram colocadas de lado em troca de perpetuar e de enriquecer o bolso dos companheiros políticos. Então eu lamento que tem alguns cidadãos que não têm oportunidade de assumir a realidade. O Brasil só tem uma forma, que me perdoe todos que eu aqui vou dizer, é a presidenta da República sair, pedir, entregar o chapéu, jogar o chapéu. Os órgãos internacionais não vão colocar dinheiro no nosso país. Uma presidente da República que lança uma série de projetos que diz que vão exatamente reduzir os gastos públicos, não cortou um ministério sequer. E estão tirando dinheiro do Sistema S, e não foi eu que estou afirmando não, foi o doutor Robson Andrade, que vai deixar de colocar dinheiro no Pronatec. Cadê aquele partido que sempre defendeu? Não cortou ministério, como eu acabei de afirmar. É o governo que mais criou cargo em comissão, é o atual governo. Sabe para quê, deputado Sargento Rodrigues? Porque para ter uma base ampla no Congresso, o Partido dos Trabalhadores, da mesma forma que fez aqui nessa casa, se utiliza dos mecanismos mais sujos que a política brasileira pode ter. A chantagem, a pressão, e lamento que alguns se deixam levar por isso. E aqui, quando encerro o meu aparte, porque terei a oportunidade exatamente de afirmar logo mais as mesmas colocações que aqui afirmo, Vossa Excelência, como eu, como outros tantos, temos mantido a nossa coerência e defendemos um governo passado que não mentiu e não iludiu os mineiros como este governo tem feito. Um governo que vai aos órgãos de imprensa todos os dias para dizer que reduziu custos. Esse deputado, o deputado Diceu Ribeiro, fez um encaminhamento através da lei de transparência e o próprio governo, não sou eu não, a Secretaria de Planejamento me respondeu que reduziu apenas em 0,27% o gasto com a máquina pública e gasta milhões e milhões com os órgãos de comunicação para dizer que reduziu em 20%. Nós não somos mais bobos, não. Os mineiros estão cansados também. E eu tenho certeza que, da forma que as coisas caminham, o futuro do Fernando Pimentel, da Dilma, do Vacário, do Zé Disseu, vai ser igual ao da presidente da República. Pede para sair, porque os mineiros, como os brasileiros, não aguentam mais essa farsa e essa roubalheira que foi implementada no nosso país.